Olá, pessoal! Bom, então vamos tratar agora do capítulo 2, do roubo e da extorsão. O roubo ele tem previsão legal no artigo 157 do Código Penal, que diz subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência, reclusão de 4 a 10 anos e multa. Professora, qual a diferença então entre furto e roubo? Não são coisas parecidas? A subtração é a mesma. A diferença é o meio empregado. No crime de roubo existe violência ou grave ameaça ou qualquer outro meio que reduza a capacidade de resistência da vítima, enquanto o furto é sempre praticado sem violência ou grave ameaça, ok? Não se aplica ao crime de roubo o princípio da insignificância. Por que não? Porque aqui, se trata de um delito pluriofensivo. Ele protege, o crime de roubo, ele protege, ele tutela mais de um bem jurídico, não só o patrimônio, mas também a integridade física da pessoa que está sendo subtraída. Portanto, não se aplica ao princípio da insignificância, ok? É possível o roubo de uso? A regra é que não se admite, porque existe um emprego da violência ou grave ameaça. Então, isso por si só, já seria algo tão grave que não seria possível o reconhecimento do roubo de uso, assim como é reconhecido a possibilidade do furto de uso, ok? Nós temos também a figura do roubo impróprio, ou chamado roubo por aproximação, que está previsto no parágrafo 1º do artigo 157. Na mesma pena, incorre quem? Logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção de coisa para si ou para terceiro. Qual a diferença, então, Fernanda, entre o roubo lá do caput e esse roubo impróprio trazido no parágrafo 1º? A diferença é o momento do emprego da violência ou grave ameaça. No crime de roubo do caput, a violência ou a grave ameaça é praticada antes ou durante a subtração, enquanto que no roubo impróprio, a violência ou a ameaça é empregada após a subtração, com a intenção de assegurar a prática do roubo, ok? Só para constar aqui, o que seria, esse qualquer outro meio que reduza a impossibilidade de resistência da vítima? É, por exemplo, o chamado Boa Noite Cinderela. Você dá ali uma substância para que a pessoa não tenha capacidade, tenha reduzida a sua capacidade de resistência, tudo bem? Bom, parágrafo 2º, é uma causa de aumento de pena. Diz que nos crimes de roubo, a pena aumenta-se de 1/3 até a metade, se a violência ou a ameaça é exercido com emprego de arma. Arma, o que é arma? Qual é o sentido, qual o conceito de arma aqui que caracteriza essa causa de aumento do crime de roubo? A doutrina e a jurisprudência entende que é qualquer tipo de arma, seja ela própria ou imprópria. O que é arma própria? É aquela que é fabricada exclusivamente com a finalidade de ataque ou defesa. Exemplo, arma de fogo, punhal, são objetos feitos com essa finalidade. E a arma imprópria, professora, é aquilo que não é criado na sua origem lá com a intenção de ataque e defesa, mas que pode ser utilizado como arma. Exemplo, tesoura, faca de cozinha, um machado, não é? Essa arma também pode ser tanto arma branca quanto não. O que é arma branca? São armas de corte, Então, faca, tesoura, punhal,
tudo entra aqui, tudo caracteriza essa causa de aumento de pena. Uma outra discussão a respeito desta causa de aumento é a questão do porte simulado de arma. Então o indivíduo coloca ali, né, debaixo da camisa o dedo, né, de forma que pareça que ele está utilizando uma arma de fogo. O consenso, né, é de que isso não caracteriza essa causa de aumento de pena. Outra questão também diz respeito à arma de brinquedo. Olha, a arma de brinquedo, o indivíduo que usa um simulacro, né, aquela arma de brinquedo que parece uma arma real. Essa arma, a utilização de arma de brinquedo, configura esta causa de aumento de pena? Hoje o entendimento é de que não configura, porque existia uma súmula 174 do STJ que dizia que a arma de brinquedo, a utilização de arma de brinquedo, configurava essa causa de aumento de pena do crime de roubo. No entanto, essa súmula ela foi cancelada. Sendo assim, tanto o STF quanto o STJ hoje entende que o uso de arma de brinquedo não configura causa de aumento de pena para o delito de roubo, ok? Segunda causa de aumento se há concurso de 2 ou mais pessoas. Porque é muito mais difícil do indivíduo, né, resistir a um roubo praticado por mais de uma pessoa. Então também se aumenta a pena. Terceiro, se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. Então, o indivíduo que ele trabalha com transporte de valor, ele é uma vítima, digamos assim, muito mais rentável, né? Então, se o indivíduo sabe, o autor do roubo sabe que a vítima está em trabalho de transporte de valor e pratica o crime, a pena também é aumentada. Quarto, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado e para o exterior. Então, assim lá como no crime de furto, né? Se eu subtraio, né, no Mato Grosso e trago para o estado de São Paulo, ou eu subtraio, né, no Amazonas, levo para o Rio Grande do Norte, tudo isso, né, é considerado causa de aumento de pena. E se sair do país também, subtraio no Brasil, levo para a Bolívia, levo para o Paraguai, isso também incide como causa de aumento de pena, tá? E 5, se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade. Então, há uma restrição de liberdade para que esse roubo possa ser praticado, ok? Roubo qualificado. O roubo qualificado, gente, ele tem previsão no parágrafo 3º do artigo 157, que diz: se da violência resulta lesão corporal grave, e aqui a gente lê lesão corporal grave e também de natureza gravíssima, entende-se a expressão no seu sentido amplo, a pena é de reclusão de 7 a 15 anos, além da multa. E se resulta morte, a reclusão é de 20 a 30 anos, olha que pena alta, sem prejuízo da multa. Então, importante, muita gente chama esse parágrafo 3º de latrocínio. Na verdade, o latrocínio é só quando do roubo resulta morte. Então, só essa parte final do parágrafo 3º é que é o latrocínio, o chamado roubo seguido de morte, ok? Na primeira parte, não, tá? Na primeira parte não é o latrocínio, ok? Essa parte final, o chamado latrocínio, ele é um crime complexo. O que é crime complexo? É aquele que resulta da fusão de 2 ou mais tipos penais que existem de forma autônoma. Então aqui eu tenho a junção do crime de roubo mais o crime de homicídio, que formam um terceiro crime, o chamado latrocínio. Isso é um crime complexo, ok? Em relação à consumação, professora, existe uma súmula do STF, a súmula 610, que ela vem elucidar as questões sobre a consumação do crime de latrocínio.
Ela diz o seguinte, olha, há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima. Então, a pergunta sempre foi a seguinte, olha, se o indivíduo ele vai praticar um roubo, ele tenta subtrair e não consegue, mas mata a vítima, existe a morte da vítima. Muita gente dizia, é latrocínio tentado, Então, o STF, para resolver a questão, editou essa súmula. Então, a gente sempre vai ter como vetor, para entender se o crime foi consumado ou não, o crime contra a vida, que é no caso o homicídio. Então, se eu tenho a subtração tentada mais o homicídio consumado, eu tenho latrocínio consumado, Então, sempre eu vou levar em consideração o homicídio. Se o homicídio foi consumado, eu tenho latrocínio consumado, ok? Então, sempre é assim. Agora, se eu tenho a subtração consumada mais o homicídio tentado, aí sim eu tenho latrocínio tentado, ok? Então, sempre o que vai prevalecer é a consumação ou não da morte, do crime doloso contra a vida, que é o homicídio. Sempre lembrando, latrocínio não é crime doloso contra a vida, é um crime contra o patrimônio, tá? Portanto, não é julgado pelo tribunal do júri, tudo bem? E aí eu trouxe uma questão aqui para vocês da Defensoria Pública de Goiás de 2010, que diz assim, olha, na situação de roubo, se ocorrer um homicídio e subtração consumados, há o latrocínio consumado. E se ocorrer homicídio e subtração tentada, há o latrocínio tentado, que eu acabei de explicar para vocês, Nessas hipóteses, o entendimento é pacífico. Entretanto, no caso de homicídio consumado, então você tem um homicídio consumado e a subtração tentada, há diversas correntes doutrinárias. Para o STF, súmula 610, nessa última hipótese, Então, a gente acabou de falar, nesse caso, se eu tenho homicídio consumado e subtração tentada, eu tenho o latrocínio consumado. A alternativa é a letra D de dado, ok? Então, nesse caso, pela súmula 610 do STF, eu tenho o latrocínio consumado. Tudo bem? Extorsão. O crime de extorsão está no artigo 158 do Código Penal, que diz constranger alguém mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer ou tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, tá? Pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa. Primeiro, ele não pode ser praticado com violência imprópria, como no crime de roubo. O que é essa violência imprópria? É qualquer outro meio que reduza a capacidade de resistência da vítima. O exemplo, o Boa Noite Cinderela. Você dá lá uma droga para a pessoa ingerir, ela fica ali com a sua capacidade de resistência debilitada e você faz a subtração. Então, na extorsão, não. É só mediante violência ou grave ameaça, tá? Outra coisa importante, o crime de extorsão, ele é um crime formal. Basta a conduta de extorquir com a finalidade, Com a finalidade de obter essa vantagem econômica indevida. Não é necessário para a sua consumação que efetivamente o sujeito ativo do crime de extorsão receba, obtenha essa vantagem indevida. Então, o legislador descreve uma conduta mais um resultado, mas para sua consumação basta a prática da conduta com essa finalidade, ok? Muito bem. No crime de extorsão, é imprescindível a
colaboração da vítima. Isso é muito importante para diferenciar do crime de furto. Então, no crime de furto, do crime de roubo. No crime de roubo, né, eu chego para uma pessoa, aponto uma arma para essa pessoa e digo, me passa a carteira. Ela me entrega a carteira. Aí você vai dizer, professora, mas isso é extorsão, né? Porque a colaboração da vítima é imprescindível. Não, se a vítima não entregasse, o indivíduo, o sujeito ativo, poderia ir lá e tomar a carteira da pessoa. Diferente, por exemplo, quando eu chego para uma pessoa com uma arma de fogo e digo, olha, lá numa agência bancária e digo, nós vamos tirar dinheiro aqui do caixa eletrônico. E a pessoa diz, não vamos. Eu digo, não, você vai sim, me passa a senha. É imprescindível que a vítima te entregue a senha para que você consiga obter a vantagem patrimonial indevida. Se a vítima disser não vou dizer a senha, não vai ser possível a obtenção dessa vantagem indevida, ok? Então é necessário, imprescindível, a colaboração da vítima para o crime de extorsão. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas, ou seja, em concurso de pessoas, ou com emprego de arma, e aqui entra tudo que a gente falou sobre arma, né, no crime de roubo, aumenta-se a pena de 1/3 até metade. Parágrafo 2º. Aplica-se a extorsão praticada mediante violência o dispositivo do parágrafo 3º do artigo anterior, ou seja, se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, ou se resulta morte, ok? Então se aplica a mesma pena do artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal, ok? Muito bem, importante, tá? Crimes hediondos. No crime de roubo, só o latrocínio é considerado hediondo, ou seja, só a parte final do parágrafo 3º do artigo 157. E no crime de extorsão, tá? E no crime de extorsão, só também a morte torna o crime de extorsão crime hediondo. Então, tanto no crime de roubo, né, seguido de morte, só esse é crime hediondo, só a parte final do 157, parágrafo 3º é hediondo, e na extorsão a mesma coisa. Só a extorsão qualificada pela morte é que é considerada crime hediondo, é considerada delito hediondo. Tudo bem? Parágrafo 3º. Se o crime é cometido mediante restrição da liberdade da vítima e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Se resulta lesão corporal ou morte, tá? Aplicam-se as penas previstas no artigo 159, parágrafo 2º e 3º, respectivamente. Então, essa primeira parte aqui do dispositivo diz respeito ao famoso sequestro relâmpago, né? Aquela saidinha de banco. Você pega a pessoa, coloca dentro do carro e leva ela até um caixa eletrônico, restringindo a sua liberdade para que ela faça saques em dinheiro para que você consiga essa vantagem indevida. Tudo bem? Extorsão mediante sequestro, artigo 159 do Código Penal. Sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem, como condição ou preço de resgate, reclusão de 8 a 15 anos. Então, aqui eu uso o sequestro e nessa expressão se entende não só o sequestro, como também o cárcere privado. Eu uso essa privação de liberdade da vítima para praticar a extorsão. Nós temos vários casos famosos no Brasil em que o indivíduo, por exemplo, do irmão dos cantores Zezé de Camargo e Luciano, foi restringida a liberdade do irmão dos cantores e eles pediam ali preço de resgate para que soltasse esse irmão, para que soltasse esse familiar
com vida. Então, isso é extorsão mediante sequestro. Também é um crime complexo. Por quê? Porque ele resulta da fusão de dois outros delitos autônomos. A extorsão mais o crime de sequestro ou cárcere privado. Então, lembrando, essa expressão sequestro é utilizada no seu sentido amplo, abrangendo não só o sequestro, mas também o cárcere privado, ok? É um crime formal, porque não é necessário para a sua consumação, que efetivamente alguém pague, né, esse resgate, que alguém pague esse preço. Basta restringir a liberdade da vítima com essa finalidade, né? Nesse momento, o delito já se consumou. Fernanda, mas e se alguém realmente paga o resgate? O que é esse pagar esse resgate? Isso não influi na consumação do delito? Não, isso é chamado de mero exaurimento do delito, tá? Então, quando o delito ele atinge todas até as suas últimas consequências, no caso do sequestro e cárcere privado, né, o caso de pagamento desse preço ou resgate, isso é mero exaurimento do delito, ele foi até as suas últimas consequências. E isso pode influenciar no momento da dosimetria da pena, no momento em que o juiz aplica a pena combinada em abstrato àquele caso em concreto, ok? Também é um crime permanente. O que é um crime permanente, Fer? Crime permanente é aquele que a sua consumação, ela se protrai no tempo. Ele não é um crime instantâneo, ele não acontece no momento só. Então, por exemplo, no crime de furto, eu fui lá e subtraí alguma coisa. Isso é um crime instantâneo, acontece naquele momento. O crime de extorsão mediante sequestro é um delito permanente, porque a sua consumação, ela se prolonga, ela se protrai no tempo. Se o indivíduo, ele fica restrito na sua liberdade durante um mês, a consumação do delito ocorre em um mês. Então, não acontece num instante só, ele se protrai, ele se alonga no tempo, ok? Extorsão mediante sequestro qualificada tem previsão no parágrafo 1º. Diz lá, olha, se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha. Então, nós temos 3 situações que qualificam o crime de extorsão mediante sequestro. A primeira, o tempo de duração dessa extorsão mediante sequestro. Se dura mais de 24 horas, a pena é qualificada de 12 a 20 anos. A segunda causa, a qualidade da vítima, a idade da vítima. Se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 60 anos, também qualifica a extorsão mediante sequestro. E por fim, se o crime é cometido por quadrilha ou bando, importante, esse crime de quadrilha ou bando, que era previsto no artigo 288 do Código Penal, ele foi alterado. Hoje, tá? O nome desse delito é associação criminosa, que nós vamos ver nos nossos próximos módulos, ok? Então, se o crime é praticado em associação criminosa, a pena também, o crime também é qualificado. Tudo bem? Parágrafo 2º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, a pena é de 16 a 24 anos, não é? Então, por exemplo, cortam o dedo da vítima para mandar para os familiares, dizendo, olha, a gente está falando sério. Se é uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, também qualifica o crime de extorsão mediante sequestro. E, por fim, também qualifica se da extorsão mediante sequestro resultar morte, né? Então, nós temos aí uma pena de 24 a 30 anos, ok? Todas as modalidades de extorsão mediante sequestro,
tanto na sua forma simples quanto nas suas formas qualificadas, todas elas são crimes hediondos, tá? Tem previsão legal na Lei 8.072, que é a Lei dos Crimes Hediondos. Então, todas as formas de extorsão mediante sequestro são considerados crimes hediondos. E aí eu trouxe uma questão aqui de 2016 do TRF3, tá? Para que a gente consiga responder. Peter, pessoa de grande porte físico, agarrou Paulus pelas costas e o imobilizou com uma gravata. O que é a gravata? Aquele movimento aqui, né, que você faz no pescoço para a imobilização da vítima, ok? Com a vítima imobilizada, subtraiu-lhe a carteira. Então, tirou a carteira dessa pessoa. O celular e o relógio. Em seguida, deixou o local e soltou a vítima, que não sofreu nenhum ferimento. Peter cometeu o crime, né? Extorsão simples? Não é extorsão simples. Por quê? Ele subtraiu da vítima. A vítima ela não teve nenhum tipo de participação. Foi retirado dela o relógio, a carteira, o celular. Furto qualificado pela destreza? Não, aqui não houve destreza, houve violência. O que é a destreza, gente? É o famoso batedor de carteira, que hoje, né, virou batedor de celular. Então o indivíduo vem e te tira o celular, te tira a carteira, tira o relógio sem que você perceba. Então a destreza é essa habilidade que o indivíduo tem, né, de retirar alguma coisa, de realizar a subtração sem que a vítima perceba. Não é o caso, não é? Aqui o indivíduo foi vítima de uma gravata, de uso de violência, tá? Roubo qualificado. Não houve roubo qualificado, não teve nenhuma lesão, não teve nenhum ferimento. A resposta é roubo simples, alternativa D de dado. Então houve a violência, para que fosse subtraído esses bens de natureza patrimonial, então a resposta é roubo simples. Também não é extorsão qualificada, porque a participação da vítima não era indispensável. Tudo bem? Dano, capítulo sobre o dano. Professora, o que é dano? Tem lá previsto no artigo 163, destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então, o objeto material, ou seja, sobre o que recai a conduta, é coisa alheia, que pode ser móvel ou imóvel. Então, se alguém chega na tua residência, né, e arrebenta o portão da sua residência com o intuito só de provocar dano, isso é considerado crime de dano. Eu jogar uma pedra no para-brisa de um carro única e simplesmente para provocar o dano, isso é crime de dano, ok? Professora, animais silvestres, domésticos, domesticados, nativos ou exóticos, se eu vou lá e mato e provoco dano nesses animais, que crime eu tenho? É o crime de dano? Não. Existe um crime próprio na Lei dos Crimes Ambientais. Tá lá, né, no artigo 32 da Lei 9.605, que é a Lei dos Crimes Ambientais, ok? Pichação, professora. A pichação, ela é considerada crime de dano? Nós temos que fazer duas diferenças, tá? Para entender a questão da pichação. A primeira delas, se a pichação, ela ocorre em edificações e monumentos urbanos, então se ocorre dentro da área urbana, isso é um crime específico da Lei dos Crimes Ambientais. O artigo 65 da Lei 9.605. Então, se a pichação é feita em edificação ou monumento urbano, eu tenho um crime próprio, uma lei específica que trata isso. Então, pelo princípio da especialidade, aplica-se a lei especial, tá? Que é essa situação aqui. Agora, se a pichação for feita em imóvel rural ou em bens móveis, aí sim eu tenho crime de dano. Então, eu tenho lá um carro, né? E eu, para danificar o carro, pego e picho o carro inteiro, escrevo no carro. Isso é dano, porque é bem móvel. Então, se a pichação foi
for realizada em bem móvel, é dano. Se a pichação foi realizada em bem imóvel rural, é crime de dano. Se for em imóvel urbano, aplica a lei dos crimes ambientais, ok? Dano qualificado, né? É considerado dano qualificado se o crime é cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, tá? Com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constituir crime mais grave. Exemplo, incêndio ou explosão, ok? 3. Contra o patrimônio, e esse é o que mais cai em concurso, tá? Quando diz respeito a dano. Contra patrimônio da União, Estado, município, empresa concessionária de serviço público ou sociedade de economia mista. Então, toda vez que há um dano, né, numa propriedade, num bem que é de natureza pública, eu tenho dano qualificado, ok? E 4. Por motivo egoístico ou com prejuízo considerável pela vítima. Professora, o que seria por um motivo egoístico? Então, ambas as pessoas têm que o indivíduo tem que entregar determinado produto para um comprador. Ele é fabricante de um produto, ele faz esse produto e ele tem que entregar para o comprador. O concorrente, para se vingar, para deixar ele mal na situação, danifica o produto. Isso seria motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima, né? A vítima sofre um prejuízo ali financeiro grande, ok? A pena, detenção de 6 meses a 3 anos e multa, além da pena correspondente à violência, no caso do inciso 1º do parágrafo único, ok? Pessoal, muito obrigada, até a próxima!